Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui dois queridos, a Natália Silva e o Pedro Freire. Eles têm uma startup de inteligência artificial para a área da saúde. Muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada pelo convite, de ter aceito o convite. Gostaria que vocês se apresentassem. Por favor, Nath. Tá bom. Meu nome é Natália, eu tô aqui na Blue junto com o Pedro há um tempinho já, alguns meses. Trabalho na área de desenvolvimento de software e, tô animadona para estar aqui, para conversar um pouco contigo, para falar um pouco dos nossos desafios aqui na Blue. E é isso. Manda lá, Pedro. Show. Bom, eu sou o Pedro. Fundei a Blue já um pouco mais de 2 anos atrás, com o grande objetivo de ser uma tecnologia capaz de prever internações e doenças. No ano passado, a Blue atingiu uma marca importante de 600 mil vidas para justamente compor essas previsões. E agora, esse ano, a Blue começa 2022 pela primeira vez entrando no mercado, entregando agora sim a sua plataforma para todas as empresas, corretoras e operadoras de plano de saúde. Então, esse já é um pouco de mim, junto com a própria junto empresa. com o teu pitch, teu mini pitch Deu aí, pitch né? já. Natália, que bacana, você de tecnologia, desenvolvedora, liderando aí toda a parte de tecnologia. E é uma empresa de tecnologia, né, gente? É uma startup de Isso aí. tecnologia. Não, O com tempo certeza. todo, né? De ponta a ponta a gente está falando de tecnologia. Sim, tudo E ter uma tudo mulher online. liderando, que bacana. Não, é muito incrível. Eu já tenho alguns anos, né, trabalhando nessa área e já passei por algumas startups. Então eu consigo trazer um pouco dessa visão de startups que estão crescendo, o que a gente pode fazer de certo, o que não pode fazer para não dar errado, né? E, nossa, tá sendo uma experiência incrível, né? Porque a gente, mesmo na área de desenvolvimento, né, quando você entra mais como um líder técnico de um lugar, você sai um pouco da sua caixinha, né? Você vê coisas novas, você consegue estudar. E, além de tudo, né? Então, entrando como uma das fundadoras da Blue, eu também estou conseguindo sair dessa caixinha só de desenvolvimento e entender um pouco mais de como é fundar, né, uma empresa, de como é ir atrás de investimento. Isso é muito incrível. A parte estratégica, né? Porque Total. quando a gente fala em tecnologia, né? Toda essa liderança de tecnologia, e principalmente quando a gente está falando em startup, não tem como, você tem que se envolver com tudo. Exato. Você tem que conhecer, e é o que você está fazendo. Você tem que conhecer toda a parte de estratégica, de operação, porque isso vai envolver teus processos ali para você fazer um bom desenho técnico. E agora também a parte de investimentos, né? Porque precisa conhecer todo esse modelo. Não, com certeza. Na tecnologia a gente fala, né? A gente aprende um pouco de código e tudo mais. Sim. Mas aí a gente começa a trabalhar, você vira mini especialistas em cada área que você está trabalhando, né? Então, aqui na Blue, conhecendo sobre a área médica, sobre a questão dos códigos médicos e como estruturar, né? Para devolver para as corretoras e para os clientes o que eles precisam. Então, assim, é muito fora da caixa, sabe? Tá sendo uma experiência, assim, muito engrandecedora. Bacana, tô acompanhando, hein? Pedro, a gente já se conhece há alguns anos, né? Porque você me procurou pra eu validar, né? Teu modelo lá atrás, eu não lembro quanto tempo tem isso, você lembra? Isso, nada, foi muito... 4 anos. Isso foi em 2019, se não me engano. Acho que você conseguiu ver um dos primeiros feats da Blue, então muito provavelmente tá bem diferente justamente da realidade, dado que a Blue já conseguiu evoluir, já conseguiu avançar, até mesmo ter um foco, acho que agora muito claro para o que se entregar essas previsões. Então exatamente, você conseguiu ver um dos primeiros pitches da Blue, isso aí. Bacana, mas você sabe que investidores, com mentores, né? A gente sempre fala da questão que a gente olha o empreendedor, né? A gente, lógico, tem que olhar o problema, qual que é a solução, como que vocês estão trabalhando isso, mas eu acho que a gente tá falando, sempre a gente fala de pessoas. E quando eu conheci o Pedro, eu vi isso nele, eu vi aquela vontade de
fazer algo que dê certo. Acho que mais do que isso, acho que foco, determinação, isso continua, Pedro. Eu acho que isso você tem. Show. E você tem essas ferramentas aí para que tua startup dê muito certo. Não só. Eu acho que como equipe, que é o principal ponto que acho que a gente estava conversando logo no início, né? Quando a gente chegou, que a grande questão do porquê talvez esta equipe seja muito provavelmente a maior conquista ou que de melhor a Blue construiu até então, muito mais relevante do que qualquer modelo ou qualquer tecnologia que a gente tenha feito, muito pela cultura que a equipe traz. O time. Então, as 8 pessoas que hoje compõem, acho que esse quadro de cofundadores e de pessoas que estão levantando de fato a Blue, são pessoas que, por natureza, já dividem uma cultura muito similar, como de determinação, como de concentração, a sua visão social e do porquê aplicar e do que fazer com uma determinada tecnologia na sociedade, e muito principalmente também com a sua própria energia. Ontem eu e a Nath, a gente estava falando nessa história, quando eu conheci a Natália, de longe foi uma das pessoas que, quando a gente se falou, foi uma das pessoas que mais demonstrou assim, uma energia muito positiva, com uma vibração incrível. Sinergia, né? Total. Não, Total. Exato. E aí, assim, na conversa que a gente fechou pra ela vir pra Blue, ela virou pra mim e perguntou: Pedro, o que você quer que eu prepare pra gente pra segunda-feira? O que você quer que eu deixe já tudo pronto? Eu virei pra ela e falei: Nath, a única coisa que eu preciso sua na próxima segunda, dessa mesma energia, dessa mesma vibração, porque é justamente o que vai fazer muita diferença no longo prazo pra gente. Se a equipe tem competência, se a equipe justamente é muito bem qualificada, poxa, sem dúvida é um ponto muito importante. Mas acho que se a equipe não compartilha a mesma cultura ou o seu mesmo comportamento comum entre si em todos os dias, acho que pode acabar sendo um empecilho já no médio e longo prazo. Então, de novo, acho que esse tem sido o grande diferente dessa mesma equipe. Isso aí. Mais um fator de sucesso, que é um time incrível, né? Não, Sintonizado. O Pedro é carismático, né? Ele sabe vender, ele sabe falar. Então, tipo, eu fui conversar com ele e é incrível, né? Porque ele consegue jogar a energia pra cima. Motiva. Tem um brilho no olho de assim, Sim. putz, eu quero isso, tem essa ideia, temos um objetivo, sabe? Uhum. Então, não Muito tem como... determinado. Não tem como se inspirar, Legal. sabe? Porque o cara Show. Mas falando um pouquinho do modelo de vocês, da startup, né? Quando a gente fala de uma startup que tem inteligência artificial, a gente tem que trabalhar um período, não é uma startup fácil, né? A gente tem uma complexidade aí, porque você tem um tempo para trabalhar a sua base, né? Sim, Um período aí, muitas Exato. vezes anos, trabalhar essa base para começar a gerar informações, né? No caso da Blue, como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês se prepararam para isso? Hoje a base, você falou dos números, né, que vocês estão, mas como que foi isso? Show, legal, bom ponto. Então, acho que tudo começa de um ponto, acho que muito comum, independente do produto que você vai construir, que é justamente você ter um foco, um direcionamento muito claro do que você vai resolver. E aí, no começo do ano passado, de 2021, a gente aqui na Blue, a gente definiu o problema de hospitalizações preveníveis como nosso grande problema. Então, no começo do ano passado, a Blue se propôs a justamente prever essas hospitalizações que poderiam ser evitadas e mostrar para essas empresas o quanto poderia ser economizado e o que poderia ser feito com cada um dos seus funcionários. Tendo esse foco, acho que muito bem direcionado, a gente começou então a construir os primeiros modelos através das bases dos planos de saúde, da base de utilização dos planos de saúde. Dessa forma, no começo do ano passado, a Blue começou em janeiro com 60 mil vidas para construir seus primeiros modelos. Pela quantidade de variáveis que a gente tem nessa base, é um número de vidas muito pequeno. E é o que a gente decidiu fazer. A gente decidiu seguir com um período de free trial até pelo menos a gente atingir uma quantidade que a gente sinta seguro
a levar para o mercado um modelo muito sólido de previsão de hospitalizações. E foi assim que a gente fez. Como eu disse, como o ponto importante é ter a definição do problema e acho que a solução muito clara, o que você vai resolver com a tecnologia, isso ajuda justamente na escala. Então, como a gente escolheu, acho, um calcanhar de Aquiles da saúde suplementar, que é prever hospitalizações, que são justamente os maiores gastos, a gente, em setembro, a gente já bateu a marca de quase 700 mil vidas. Então, de janeiro até setembro, a gente aumentou a base em 10 vezes. Esse ponto da escala, de novo, através da definição da solução, acho que foi o ponto crucial. E agora, por isso que justamente com o modelo sólido de hospitalizações, a gente começa a entrar no mercado. Agora, a gente começa também a fazer o mesmo processo dentro da Blu. Se a gente hoje já tem um produto sólido para entrada de mercado, prevendo hospitalizações, a gente já começou em paralelo também a prever doenças. Nossa. Então, em breve, deve estar na nossa plataforma também Que disponível. legal. Isso aí. Bacana. Então, é um modelo B2B. Sim. E vocês trabalham fortemente com planos de saúde, Isso as aí. empresas e corretoras. Isso aí. né? Isso Então, vocês geram informações para ela. Então, quer dizer, você traz a base delas para dentro da plataforma e gera uma lista aí de informações. Isso. Eles pedem, são determinados o que eles querem de informações, ou vocês já definem um padrão ali de quais informações vocês conseguem? Legal. E acho que, de novo, é por isso que é muito importante, porque, de novo, o tópico é em relação ao que de fato resolve o problema. Então, não necessariamente a solução é você entregar para o mercado mais um BI, mais um Power BI, mais um Excelzão, um dashboard construído cheio de coisas. O ponto é justamente conseguir mostrar para o usuário qual que é a informação mais relevante para se tomar uma ação preditiva. E é por isso que o poder dos modelos preditivos conseguem favorecer essa solução. Então, o que de fato a Blu entrega? Primeiro, a Blu trabalha com a base de utilização dos planos de saúde, então a gente tem todo o histórico do que cada pessoa utilizou. É a mesma base que todas as empresas, corretoras e planos de saúde hoje já trabalham. Então, com essa mesma base que eles hoje já utilizam, simplesmente conseguem fazer o upload na Blu e em segundos a Blu te mostra uma lista das pessoas que têm o maior risco de serem hospitalizadas nos próximos 12 meses, junto também com até 4 procedimentos hospitalares que possam justificar essa internação. Entendi. Isso aí. Parece fácil, mas como que é isso? Quando a gente vem para TI, para tirar tudo isso, Natália, e eu tô vendo a sua carinha ali, acho que você fica imaginando, né? Conta aí um pouquinho dessa experiência. Eu não sei se tinha muito a ver com o que você estava fazendo antes, ou se você já era envolvida, né? Mas enfim, é um produto muito bacana, Sim. mas complexo, né? É ambicioso, né? Ambicioso. É um produto ambicioso. Cara, é incrível, né? Hoje a gente vive, né, num mundo de dados, né? E você tem dado em tudo quanto é lugar e não necessariamente eles são bem utilizados. E essa sacada é muito boa, porque assim, as pessoas vão fazendo exames e exames e exames ao longo do tempo. E você vai no médico e, pô, às vezes ele não consegue ver todos os exames. O histórico. Ele não tem todo o histórico. Você muda de médico também, né? E assim, a culpa não é do médico, entendeu? Ele não é uma máquina. Então, Sim. pô, a gente tem uma máquina, né? Então, o que ele disse, começar com 60 mil vidas e ir aumentando, foi muito importante. Sim. Porque para você ir refinando essa inteligência artificial, né? Porque a gente fala inteligência artificial hoje, nada mais é do que uma inteligência treinada. Sim, né? sim, Então, exato. você vai dando dados e ela vai aprendendo e vai se refinando. Então, ano passado, realmente, essa estruturação para conseguir vir com essa boa previsão de hospitalização e agora começar a utilizar para previsão de doenças é ambicioso, mas é possível, né? Então, a gente já rodou várias previsões, existem, tem as porcentagens, né, de acerto que a gente tem. Isso a gente sempre deixa muito claro na própria plataforma a performance, então, até mesmo porque acho que é o core do próprio produto, para que justamente as pessoas possam ter claro o quanto aquela calculadora, entre aspas, acerta dos resultados que ela está te mostrando.
Então, acho que isso também até acaba trazendo mais segurança para o usuário, dado que muitas vezes, até mesmo no nosso próprio país, acho que principalmente, o tópico de modelos preditivos, de algoritmos que começam então a aprender com o passado para se prever o futuro, acaba sendo algo ainda novo. Então, eu acho que é também a nossa responsabilidade de moldar um produto para a realidade das pessoas que possam utilizar e fazer a diferença aqui no nosso país. E, de novo, por isso, acho que justamente passa a transparência de mostrar o quanto essa calculadora, o quanto esse modelo Mas da Blue essa margem aí, Sim. qual que seria o percentual? Vocês já sabem ou ainda não? Legal. De assertividade ali, por exemplo, você vai... O maior benefício para uma empresa é saber qual é o comportamento ali dos seus funcionários em relação a uma previsibilidade de uma doença, de um problema, né? Sim. Pode ser que ele já tenha tido isso e não foi mapeado, como você falou, previsibilidade né? De aumento dos custos também em relação ao plano de saúde, né, que eles têm. Isso. É isso que eu queria saber. Então, quer dizer, além dos benefícios, né, de ter essa visão, consegue mapear ali, tem essa questão dos custos também, né? Totalmente, exato. Você tem, então, na própria aplicação, a gente traz uma análise descritiva passável, né, que é uma coisa que já existe no mercado, né, então é um Power BIzão, mas aí a gente te traz o futuro, né, então a gente te traz quanto que pode aumentar dos gastos, como que pode aumentar, o porquê e o que pode aumentar, a questão de hospitalização ou questão de doenças que a gente está fazendo, a parte de neoplasia e diabetes agora, e então você tem essas duas vias, né, então se você pensar em questão de empresa, corretora, plano de saúde, tem essa via. E aí é uma coisa que a gente fica conversando, né? Um sonho, e aí você pensa num sonho mais pra frente, Sim. né? É você conseguir ajudar a saúde de um modo geral do Brasil, sabe? Então, se você pensar que hoje a pessoa vai pro médico quando ela sente alguma coisa, sabe? Ah, não, tem um negócio esquisito aqui, ou eu tô passando mal há muito tempo, e aí depois eu vou... E se você tem uma inteligência artificial que faz essas análises preditivas, você consegue fazer com que então, tem um ponto de atenção em XYZ população, sabe? Vamos entrar em contato, vamos trabalhar para melhorar, porque você pode trazer qualidade de vida, você pode diminuir os próprios custos do modo geral com saúde e aumentar, sei lá, para melhorar o hospital, alguma coisa, mas você diminui no custo de hospitalização, sabe? Então, você tratar um câncer avançado é uma coisa completamente de você tratar uma coisa que está iniciando. Que foi mapeado ali, exatamente. Né? Você descobrir que você pode ter diabetes e aí você faz o exame e descobre que está pré-diabético, é reversível, né? Quando você tem diabetes já não é mais reversível. Então, a gente tem esse sonho, assim, maior da própria Blue, né? Uma coisa que a gente quer atingir. E vocês enxergam a Blue lá? Porque a gente sempre fala o seguinte, tem um sonho, mas se a gente se vê lá, se a gente se projeta, esse sonho ele vai ser realidade, gente. Então eu acho que vocês estão bem próximos a isso. Como é que vocês veem isso? Eu só entrei por causa disso. Adoro. Segunda semana eu falei, cara, quando que a gente vai entrar em contato com o SUS, né? Porque assim, esse é o objetivo, esse assim, total. Que exato. Bacana, que bacana. Exato. Acho que assim, tem um propósito muito bom, né? Exato. E esse é o ápice de onde a gente espera chegar com essa tecnologia. Até então a gente conversou somente de novo sobre, acho que um foco muito evidente para solucionar um calcanhar de Aquiles no mercado agora, no curto prazo, e ganhar a nossa primeira escala. O que a eficiência do que a tecnologia da Blue permite com que a empresa possa fazer é justamente chegar até as próprias pessoas, inclusive aquelas que não podem pagar por um plano de saúde. A Blue começou com uma tecnologia focada em prever doenças, mas para ser justamente um produto que levasse informação relevante para boa parte da população brasileira, e não somente os 20% que conseguem pagar um plano de saúde hoje, por exemplo. Então esse é o nosso grande objetivo, sim, de longo prazo. E um tópico importante também, para, acho que deixar muito evidente do que o produto entrega, do que a plataforma da Blue entrega. Você tinha comentado, Cláudia, então quais são os números, o que isso de fato representa. Quando a Blue se coloca para prever quem serão as pessoas internadas nos próximos 12 meses, ou seja, se agora, no começo de 2022,
a Blue te entrega uma lista e a gente for comparar essa mesma lista de pessoas que serão internadas no fim de 2022 e a gente agora chega no fim do ano, a cada 100 pessoas que no fim do ano foram de fato internadas, apenas 13 delas ficarão de fora da lista da Blue lá no início do ano. Então, esse é um ponto, acho que muito importante, dado o salto que a gente conseguiu ter com esse modelo. E outro tópico muito importante é que, como eu contei, a gente não só mostra a listagem das pessoas que devem ser internadas até o fim do ano. A Blue mostra também quais devem ser os procedimentos que devem justificar cada uma dessas internações. E os números, em relação a acertar a quantidade de procedimentos, ou melhor, os procedimentos que serão realizados por cada pessoa até o fim do ano, para homens, a nossa taxa de assertividade é de 70%, ou seja, a cada 100 homens, 70 deles a Blue consegue acertar pelo menos um procedimento que será realizado, e para mulheres é um pouco maior, 72%. Então, a cada 100 mulheres, até o fim do ano, a Blue consegue acertar pelo menos um procedimento para 72 delas. Então, esse acho que são os 3 principais números do modelo e quanto isso de fato consegue, com um ano de antecedência, já trazer uma informação bem relevante para fazer diferença. Bacana, né? Sim. Bacana. A gente sempre fala da questão de, quando a gente está falando de uma startup ou de empresas, a gente sempre fala da questão de diversidade, né? É importante ter times, né? A gente não está falando só de mulher, mas a gente trabalhar com pessoas que vieram de outras áreas, que têm uma outra cabeça, outra cultura, muitas vezes, para a gente trabalhar isso, né? Eu acho que é importante. E vocês também acham isso importante, a questão de diversidade no time, na Blue? Vocês pensaram nisso? Vocês pensam nisso? Como que é isso dentro de uma gestão para vocês? Eu acho muito importante. Eu, na área de desenvolvimento, eu sou muito acostumada a trabalhar só com homens, né? Algumas poucas vezes, né? Quando eu fiz um tempo de faculdade, num grupo de 40 pessoas, era eu e mais 2 meninas em ciência da computação. Eu acho que está crescendo aos pouquinhos. Para startup, eu acho muito legal você ter uma base e um objetivo desse, mas no início de uma startup eu também vejo uma dificuldade, porque você precisa trazer gente muito qualificada para iniciar, e é difícil você ensinar, sabe? É muito engraçado. Na área de desenvolvimento, você recebe muita proposta, né? Assim, o LinkedIn, toda semana, 3, 4 pessoas, é assustador, e não Sei só disso. eu, exato, o pessoal tá desesperado atrás, mas desesperado atrás de quem tem experiência, sabe? Sim. Quem tá iniciando agora, existe uma dificuldade muito grande de entrar no mercado, né? E, pô, tem tanta gente boa que só precisa de uma oportunidade, sabe? Tanta menina boa que tá entrando agora. Então, eu vejo como... Nossa, se não for um tópico futuro, eu já batia nele aqui agora. Já tá definido. Já tá. Eu vejo como um tópico muito sério, sabe? Eu vejo as vagas de políticas afirmativas, então... trazer pessoas pretas, trazer pessoas que têm... que vieram de uma condição... Sim. financeira mais baixa. Existem grupos, tem um Redecode, que é uma ONG que ajuda principalmente mulheres, mas pessoas que têm uma classe social, que veio de uma classe social mais baixa, e, pô, vai ajudando essa galera e tal, e dá oportunidade. Sim. Putz, e essa galera... Também gosto disso. E a galera cresce, velho. Sim. A galera tem raça, a galera tem gosto pelo Verdade. que faz, sabe? Eles sabem que ali tá uma oportunidade de mudança de vida, assim. E é incrível, assim... Já com puxou certeza. já puxou isso lá pra dentro, né? Não, e ela Gostei dessa pasta. Pois é, te contei que a energia era muito boa. Eu adorei, mas olha, sobre isso, acho que tem 2 formas de como, talvez pra gente é muito claro lá dentro. A primeira delas, acho que o primeiro ponto é que justamente a qualificação talvez justamente não tenha rosto, não tenha uma identidade, não tenha um gênero, não tenha um estilo. E o primeiro ponto em relação talvez como a gente enxerga é que você faz parte do grupo que você está por algum motivo. Então, poxa, falar, por exemplo, sobre diversidade, querer considerar isso somente como talvez uma ação da empresa no futuro,
talvez não seja talvez o ponto mais que mudará de fato o caminho. Talvez o que de fato faça a mesma diferença é se colocar no meio, se colocar justamente num grupo já desde o começo de diverso. É praticar o que se fala, né? Exato. Não é só uma... É muito fácil falar. Falar é muito fácil, falar. né? Você cumprir Exatamente. cotas, metas, durante muito tempo isso Exato. existiu, Pedro. Eram Sim. cotas, né? Uhum. Então, trabalhar isso, praticar é isso que você está falando. Não, que bacana. Pois é, perfeito. E aí o segundo tópico é muito comum a gente vendo justamente empresas se movimentando, e claro, é totalmente necessário, até mesmo porque normalmente são empresas que já têm uma longa história. Sim. E a gente vem evoluindo também como sociedade e acabam justamente tendo muito mais atenção em relação a isso. Mas hoje a gente, como uma empresa começando agora, é justamente uma oportunidade para a gente não se preocupar em lá na frente só. Acho que se a gente se colocar numa posição que lá na frente vamos nos preocupar e ter um programa de diversidade dentro da Blue, agora vamos fazer um programa para recrutar um tipo de gênero, um tipo de raça, um tipo... não faz muito sentido, acho que no momento talvez da sociedade que a gente está começando a empresa. O que de fato eu acho que realmente faz mesmo sentido logo no começo, no grupo em que a gente se insere, porque justamente é através desse grupo inicial que vai consequentemente construir a empresa daqui para frente, que vai comprovar essas teses de diversidade. E mais uma vez, acho que a gente vai dar um ciclo aqui. O primeiro tópico que a gente conversou era talvez o que mais de relevante, mais de importante que a Blue conseguiu conquistar até agora era justamente a sua própria equipe, pela sua cultura. Uhum. Então essas 8 pessoas que se iniciaram nesse grupo de fundadores, mais uma vez, acho que é um ponto mais importante da Blue, de novo, pela cultura em que as pessoas têm entre si, de uma forma natural. Bacana. Pedro, a gente conversou com algumas startups aqui que já estão em outra fase. Conversamos com uma que já está fazendo exit, né? Sim. Então já passaram aí. Vocês estão ali no MVP, né? Saindo para o V1. Saindo já da operação, daqui a pouco já vai começar a ter rentabilidade aí, enfim, e vai ter mais visibilidade, né? E a gente percebe de vocês muita força, muito foco, né? Eu acho que são fatores determinantes. E em relação a isso, até pra gente finalizar, né? Infelizmente o tempo está acabando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do futuro, dos próximos passos de vocês. E a gente vai acompanhar, Pedro sabe disso, acompanho de perto e quero realmente acompanhar muito mais esse sucesso. Quer comentar um pouco da sua visão de futuro, Nath? Manda ver. Eu foco muito, né, na área de tecnologia e em questão de futuro da área de tecnologia, eu tenho experiência, né, em outras startups e eu vejo um grande problema de qualidade, né? Então, o pessoal no início quer entregar e faz as coisas de qualquer jeito, faz as coisas sem documentar, faz as coisas, contrata uma pessoa que vai fazendo e não importa, entrega assim. E aí a startup cresce, dá 2 anos, começa a dar um monte de problema. Dá problema em banco de dados, dá problema em código, aí é código legado e tudo mais. Então uma coisa que hoje, no início, a gente levaria 1 semana para arrumar, daqui a 2 anos vira uma bola de neve que leva 6 meses para você resolver. E eu já passei por isso. Então, uma coisa que eu bato muito na tecla, né, é escalabilidade. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente faz pensando, mas daqui a 2 anos, se a gente explodir? E a questão de LGPD? Como é que vocês estão? Porque tem que trabalhar já na base isso, né? Sim, exato. Eu achei muito incrível quando eu entrei, né? Porque tá muito alinhado, né? Então, assim, a gente não salva nenhum dado pessoal e que eu consiga identificar uma pessoa. A gente tem os dados, obviamente, de exames, mas a gente não tem o nome, o CPF, por exemplo. O CPF a gente nem salva, a gente cria um hash que identifica a pessoa, então eu não consigo saber quem é essa pessoa. Então já começaram assim, né? Já começaram... E é isso, sabe? É você se adequar, é você utilizar os melhores padrões do mercado de qualidade. A primeira coisa que eu falei para ele quando eu entrei onde que a gente vai botar a nossa documentação?
Cadê a documentação? Então, assim, e aí você faz um crescimento saudável. E claro, existem traumas, existem problemas no mesmo caminho, é normal. Mas se você tiver tudo organizado, eu falo para ele, cara, se você chega e fala para um desenvolvedor, olha, eu quero te contratar e tal, mas tem tudo documentado, sua chance de contratar a pessoa sobe absurdamente, porque não é uma coisa que a gente vê, sabe? Então, pensando assim no futuro, pensando em 2 anos, 3 anos, eu vejo, sabe, a Blue crescendo muito e mudanças estruturais, mas mudanças não traumáticas, que eu acho que é o pior, sabe? Então, mudanças fluidas, sabe? Mudanças que, assim, vão acontecendo, Bacana. Mas bem organizadas e o time evoluindo. Show. Bacana. E, diga aí, Pedro. E, poxa, em termos de produto, futuro, na verdade, comentando o futuro desse próprio ano, como a gente veio aqui conversando, a Blue, então, tem uma plataforma entrando no mercado prevendo internações. E o grande tópico desse ano é entregar para o mercado também as previsões de doenças. Já comentei que a primeira, acho que talvez será a diabetes, porém tem um grande tópico, não só científico pela aplicação da tecnologia, mas também de uma grande vontade nossa, que é entregar também os nossos modelos de previsão para casos de câncer. Olha. Então, junto com o diabetes, foi um dos modelos de doenças que a gente começou a desenvolver nesse ano. Começamos primeiro para casos de câncer em geral e agora a gente estamos começando por tornando os nossos modelos mais específicos para 2 casos. Então serão casos de mama e casos de câncer de próstata também, devem ser os 2 primeiros cânceres disponíveis na plataforma da Blue. Isso esse ano, é isso? Esse ano ainda, bacana, exato. Então, em termos, acho que de tecnologia, um pouquinho de ciência, deve ser bacana, algo que, poxa, as próprias pessoas vão conseguir ter à disposição. E um tópico muito importante também é que a gente comentou, acho que rapidamente, sobre, poxa, o quanto a gente sempre priorizou a escala na Blue. Então, poxa, a gente está falando de previsão de diabetes, previsão de casos de câncer. Outro tópico em relação à escala é que isso não vai custar caro. Então, hoje as pessoas conseguem ter acesso às previsões com pelo menos 1 mês de graça já na Blue. E com uma assinatura, por exemplo, até o fim do ano, hoje com pelo menos R$2.000, todas as empresas conseguem ter acesso às previsões para os seus funcionários. Olha só. Então é algo que, de novo, talvez a escala da Blue e a própria tecnologia potencialize e tornam possível a gente fazer esse tipo de movimento para a própria sociedade. Que legal. Sim. Cada vez que eu ouço a Blue, eu acredito mais ainda no sucesso de vocês. Porque o que você está falando, essa visão eu já tinha, da organização. Pedro me mandou os materiais lá no começo, né? Sim. Enfim, a gente compartilhou aí algumas informações e eu vejo isso muito estruturado. Fico muito contente, né, Pedro? Ano passado a gente falou um pouco sobre equipe e ele formou esse time. Uma equipe incrível. Além de time, está falando de cultura. É muito difícil isso no começo, em pouco tempo, e vocês estão conseguindo fazer isso. Então, sucesso para vocês. Obrigada. Agradeço muito, Obrigada muito demais. Obrigada por terem vindo. Show. Foi muito show. Espero, quem sabe daqui a um ano a gente tá aqui de novo falando, né, de como crescemos, né, do que atingimos. Obrigada demais, foi muito legal. Legal. Exato. Convidados. Exato, tem mais novidades já me aí também convidando, em relação Já me autoconvidando. Exato, boa noite. Já Muito vamos bom. agendar. Mas tem algumas outras novidades também em relação à nossa rodada, então Que futuramente bom. a gente pode falar disso. Claro, também. a gente vai falar Show. disso depois, viu? Quero Show. sim falar dos investimentos com vocês. Fechado. Bom combinado. demais. Bacana. Beleza. Muito obrigada. Obrigadão, Cláudia. Obrigada, Muito feliz.